amigos, sejam todos bem-vindos. Cá estou de volta com todos vocês. Tentando hoje, já que o último vídeo eu aproveitei para desabafar. Acho que estava precisando desabafar com todos vocês. Afinal, o meu pescoço está precisando de uma cirurgia. Estou fazendo emagrecimento. Emagrecimento não. Eu estou fazendo de longa data, isto é só para quebra-gelo. De longa data que eu faço jejum intermitente. E se vocês virem alguns vídeos aqui abaixo, na decorrência dos 200 e poucos vídeos, eu falo também sobre problemas decorrência na vida de todos nós. Eu já tive câncer. E eu aprendi com toda a minha história de vida que uma das coisas que a gente tem que se disciplinar é na alimentação. Então, o máximo que eu posso engordar é 5 quilos. Depois de 50 anos, mais ou menos, quando eu tive com a menopausa, né? As mulheres chegam a uma certa idade e têm menopausa, né? Ah, com a menopausa, eu inchei muito. Fiquei parecendo um baiacu. Baiacu. É um peixinho que a gente coça a barriguinha dele e o bicho incha, né? Eu fiquei parecendo um baiacu, tão inchada. E eu chorava muito, eu dizia, meu Deus, como eu engordei. Imaginei 1,60 m, gorda, 22, quase 22 quilos a mais. Ah, parece uma bolinha, né? Se tu des um chute, ela rola. Mas não era que eu tivesse engordado, eu estava muito inchada. E quando a gente incha, a gente também pesa, né? Mas eu engordei uns quilinhos, óbvio, não só enchei, eu engordei uns quilinhos. Mas também houve as duas coisas. Engordei um pouquinho, não foi muito, por incrível que pareça, em relação àquilo tudo, mas eu enchei muito, porque eu estava no processo da menopausa e todo o meu processo hormonal entrou quase que numa decomposição, né? Eu não sei que palavra usar, mas foi mais ou menos isso. E numa ida ao Brasil, iniciei com um processo em São Paulo de tratamento, pelo menos com algumas consultas, alguns médicos e depois com apoio de uma pessoa muito querida, que eu prefiro não dar nomes aqui, mas que entende muito da área medicina, da linha de Laia Ribeiro. Eu comecei a fazer um tratamento no qual eu emagreci os 22 quilos, mas assim, redondos. Eu emagreci 22 quilos. E a partir daí eu nunca mais engordei. Eu passei desse limite, tá? Onde a pessoa me disse, você não pode nunca passar de 5 quilos. Vamos dizer que a tua fase de engorda é 5 quilos, tá? Mais do que isso tu não pode passar. E realmente eu nunca mais passei dos 5 quilos, né? Além de aprender a ter aquilo que a gente chama de reeducação alimentar. Portanto, desculpem eu desligar aqui o telefone. Portanto, eu aprendi a ter uma reeducação alimentar que foi muito importante. Mas, nestes últimos tempos, eu tenho estado com uma série de probleminhas. No último vídeo, infelizmente, tive aí um momento de desabafo com vocês, né? E mesmo não entrando em detalhes, mas engordei. Portanto, eu de um bom tempo para cá tenho feito ou tenho estado num processo, mas de um bom tempo para cá, que é o jejum intermitente, né? De um bom tempo. Sempre com uma reeducação alimentar muito forte. Eu diria que mais o meu lado vegetariano em ação, mas entrei com o jejum intermitente há praticamente de uns mais de 6 meses para cá, né? E de vez em quando escapa, né? A gente engorda um pouquinho, fica mais bochechuda, tal. E, e agora, quando a gente vê que deu aquela engordinha, né? Então, vamos voltar à balança. E quando eu emagreço, as marcas começam a aparecer, né? A bochechinha aqui vai parecendo bulldog, né? O pescoço precisa ser esticado.
Mas uma coisa é certa, minha gente, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, porque cada marca destas tem uma história, né? Aqui eu tenho a marca da grande cirurgia que eu fiz, e tantas outras que eu tenho no meu corpo. E isto é aquilo que nós somos. Isto era só um quebra-gelo antes de voltar ao assunto que não é este, o assunto é Angola. Eu sou a Filomena Carreiro Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos e não deixem de dar o seu like, o seu gosto e de se inscrever no canal. Hoje, tentando pensar de forma mais positiva, afinal, tem muitos amigos que, mesmo num momento de tristeza, que foi o último vídeo, vieram a mim com muito calor humano. Meu amor a todos vocês. Beijo. O assunto, obviamente, não poderia ser diferente, é Angola. Eu sempre falo de Angola e com muita força. E antes de entrar no assunto e ler o texto, que eu vou ler, e obviamente depois dissecar o mesmo, né? Eu vou relembrar de algo do meu passado que tem a ver com o assunto em questão que eu vou falar, que é nos tempos em que, 2005, por aí, eu estava em Angola e trabalhando no setor humanitário. Naquela época, eu estava mais direcionado ao setor humanitário. E, naquela época, também tínhamos como ministro do interior Oswaldo Serra Bandoni. A pessoa que eu considero o meu padrinho, o homem, está aqui. Esta é a foto que está, por sinal, no mural do meu Facebook. E o homem que eu considero um anjo da guarda da minha vida. O homem que foi amigo, foi parceiro, foi cúmplice em todos os meus projetos. O homem que acreditou em mim. O homem que me deu a mão. O homem que disse: você tem tudo para ajudar o nosso povo. E foi assim, não entrando em detalhes, porque muitos vídeos aqui abaixo que contam muito a história e tudo que eu sei sobre Oswaldo Serra Vandone, mas muito eu não contei ainda. Bom, mas voltando, estava eu, portanto, nesta época em Angola, e num desses projetos, numa dessas missões humanitárias, comentei, porque todos os meus projetos eram comentados com o ministro. Na época, eu conheci o ministro na época em que ele ainda era embaixador de Angola no Brasil. E depois ele assumiu a pasta como ministro, foi quando eu fui para Angola, e estava eu desenvolvendo um projeto, e todos os projetos eu apresentava ao ministro Oswaldo Serra Vandoni, todos. Não importasse a pasta que eu tivesse, todos eu apresentava. E ele em todos os projetos se envolvia, porque, para quem não conhecia o ministro Oswaldo Serra Vandoni, independente de ser ministro do interior, portanto, é um ministro ou é uma pasta que envolve polícia, era um ser humano, porque eu não quero envolvê-lo com a MPLA aqui na questão, era um ser humano fantástico, era um ser humano, a nível de ser humano, eu diria que era um ser... Ai, eu apaguei. Esperem só um minutinho. Ah, voltou. É a notícia que eu quero ler para vocês e, portanto, por causa de uma entrada, era um ser humano fantástico e, como ser humano, ele era extremamente humanístico. E como ele tinha me conhecido e era a pessoa que mais me dava força, que não me deixava desanimar, queria que eu fizesse de tudo para ajudar o meu povo, ele era a pessoa que estava sempre ali ao lado, dando força e dizendo: não desanima, não desanima, não desanima, eu estou aqui para te ajudar. Sempre deixando claro, como deixei em todos os vídeos, o ministro me ajudava a nível de apoio moral. Mas quando eu cheguei a Angola em 2005, eu comecei, obviamente, a enfrentar alguns problemas, porque eu não tinha algumas coisas no país, né? Por mais que eu tivesse alguns amigos, nem sempre os amigos poderiam disponibilizar de carro para me apoiar, podiam disponibilizar de apoios materiais para me ajudar, principalmente era carro, para ir, ou para irem até comigo, para certas regiões, né, como Funda, como regiões assim um pouco mais afastadas da periferia, vamos dizer assim,
de Luanda para eu ajudar as pessoas que eu queria ajudar. Ou para ir, muitas vezes, fazer investigação de campo, como eu costumava dizer, e para depois, então, montar o projeto. Eu montava o projeto, idealizava o projeto, apresentava para ele, depois dizia, ó, preciso ir lá. E às vezes eu tinha a falta de um carro. Portanto, este ministro, que não foi só a mim que ajudou, muita gente fica pensando, analisando, muitos já me perguntaram até que ponto, jovens, principalmente os jovens, mas quem foi o ministro Oswaldo Serra Vandoni? No fundo, a pasta de ministro do interior é a pasta do ministro que comanda a polícia. Pode ser o atual, pode ser o atual, que é dele que eu vou falar, não o ministro Oswaldo Serra Vandoni. Porque o ministro Oswaldo Serra Vandoni era um cara extremamente humanístico, que ajudava muita gente. E eu fui uma dessas pessoas. Portanto, o ministro, quando viu a minha dificuldade, que para ajudar as pessoas, para ir para a Funda, para ir para regiões mais longínquas, vamos dizer assim, eu precisava me locomover e não tinha como, ele pôs um carro à minha disposição. Deixa claro, o carro não era meu, o carro não me foi dado, o carro era dele, não era do ministério. O carro era dele, ministro. Tanto é que eu andava com um documento dentro do carro, nem era eu que andava, ele pôs um motorista, porque no início ele tinha até medo que eu dirigisse e que eu me espatifasse pelo meio do caminho, porque era aquele início em Angola, então havia um certo receio. Não, o trânsito é muito louco, a Filomena não vai dirigir, porque a Filomena pode se espatifar nesse trânsito maluco, né? Então tinha parecia um cartão, né? Tanto da parte dos ministérios existia isso, como os próprios generais, eu tive também muitos hotéis onde eu trabalhei, que os carros, em vez de ser daquele dono hoteleiro, pertenciam, por exemplo, ao general Copelipa. E você não mostrava um documento tradicional, você mostrava aquele, parecia um cartão que ficava no painelzinho de cima, quando você tirava, né? Batiam até pala, ou palo, ou sei como é que chama, já esqueci até o termo em Angola. Ah, portanto, existia aquele documento, mas ele pôs um carro à disposição, exatamente para que eu pudesse fazer os meus trabalhos, e com motorista. E é aí que eu quero chegar. Primeiro, não existem, eu continuo dizendo, não existem palavras nunca, diante de muita, muita história que eu poderia contar aqui. Eu devagarzinho vou contando, sobre o ministro Oswaldo Serra Vandoni e tudo o que ele fez para me ajudar neste sentido, porque ele também era um ser humano extremamente humano, um ser humano que se preocupava muito com os angolanos, um ser humano que, se pudesse sair da posição de ministro, mesmo sendo de um movimento que eu não gosto, que se chama MPLA, e que muitas vezes eu via demonstrar também a sua insatisfação com o próprio movimento do MPLA, mas se ele pudesse sair do papel dele de ministro e em certos dias ser humanístico, ser humanitário, seja o termo que for, filantrópico, porque cada um gosta de dar um nome, não é verdade? Então, se ele pudesse fazer esse papel, ele com certeza o faria com o maior gosto. Eu conheci esse lado do ministro Oswaldo Serra Vandoni. Mas como ele não podia, e ele acreditava muito no que eu fazia, ele então transmitia para mim, através dos meus projetos, esse momento que ele tanto sonhava e que ele tanto gostava, que era Filovai, faz isso acontecer. Então ele pôs esse carro à disposição como motorista. E esse motorista se chamava Eduardo. E com o Eduardo eu passei as maiores aventuras da minha vida. E eu lembro que o carro que ele pôs à disposição foi um polo preto, novinho em folha. E eu falei, bom, tudo bem, agradeci. A minha preocupação é que muitas vezes para ir para a Funda, né? Dependendo da área onde eu tinha que ir, eu tinha que parar o carro na parte baixa, onde tinha a área militar, e depois, para subir o morro, eu teria que ir com um jipe de algum dos militares, porque o Polo é um carro normal, de passeio, não tinha tração, mas não importava. Mas, bom, onde eu quero chegar? Todo santo dia eu tinha alguma coisa dentro dessa missão para fazer, e eu via que aquele menino, em certas horas, estava bem, e em certas horas o menino não estava bem. O menino parecia uma múmia, parecia que estava mumificado.
E eu falava com ele e dizia: "Ô, Eduardo, você está bem?" Mas ele olhava reto, ele não mexia nem os olhinhos dele não mexiam. Eu, inocentemente, eu em certas áreas sou um pouco, como dizem lá no Brasil, eu sou um pouco bronca, eu não entendia direito. E eu sentava atrás, né? eh, eu olhava pelo espelho e via ele dirigindo, né? Segurava o volante, numa velocidade que eu ficava assustada. E aquilo foi indo, e eu dizia: Eduardo, vai mais devagar, Eduardo. E ele dizia: não, a senhora tem que chegar a tempo. E aquilo foi me preocupando, né? Eu fui vendo atitudes de Eduardo assim um pouco assustadoras, né? Eh, e um dia eu sentei com ele e falei: Eduardo, o que está acontecendo? O olho dele muito vermelho, esta nossa parte branca, no caso dele, estava vermelha. E ele sempre dando desculpas, dando desculpas. Até que um dia eu entrei no carro, toda muito arrumada, por sinal, eu ia ter uma reunião na cidade, ali em Luanda, no centro, e depois ia sair dali e ia para o ministério, porque o próprio ministro tinha me ligado, dizendo, depois passe aqui. Quando eu entro no carro, toda perfumada, toda cheirosinha, né? Um cheiro de gasolina horroroso. Eu falei: Eduardo, o carro está com problemas. Não, não, dona Filomena, o carro não tem problema nenhum. Eu falei: não, o carro tem problemas, eu estou sentindo cheiro de gasolina, vai ver se o tanque está aberto. Não, dona Filomena, o carro não tem problema nenhum. Eu falei: eu estou dizendo que tem problema, estou sentindo cheiro de gasolina. Bom, tem, não tem, tem, não tem, e ela afirmando o tempo todo que não tinha. Quando eu olho no espelho, de novo, aquela cara mumificada, ele nem olhava para trás, ele não sorria, nada. Eu bati no ombro dele e falei: para o carro, olha para mim. Quando ele olhou para mim, ele virou a cabeça. Não houve aquele movimento normal. E os olhos dele estavam petrificados. Eu olhei para ele e eu só pensei: esse cara não está normal? O que é que esse cara tem? Quando ele começou a falar, porque eu me aproximei dele, eu senti cheiro de gasolina nele. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Você foi encher o tanque? Ele foi esperto e falou: sim. Eu falei: porque você está com cheiro de gasolina. Ah, deve ter sido na hora em que eu fui encher, o rapaz não estava lá e quem encheu o tanque fui eu. Eu engoli aquela. Bom, eu fui para a reunião, o próprio ministro sentiu o cheiro de gasolina em mim. E eu expliquei aquilo que eu tinha ouvido. E- Esse Eduardo, eu vou chamar esse rapaz. Bom, quando foi no dia seguinte, eu estava saindo, ou teria que sair. Quando eu vou entrar no carro, o carro por dentro já estava sem a parte interna da porta, que tem aquela parte de tecido, né? Que eu olhei e falei: uai, o que é que aconteceu aqui? E não sei, eu acho que assaltaram o carro. Resumo desta história. Em um mês e pouco, que aquele carro me foi entregue, este rapaz praticamente destruiu o carro. E o último grande episódio com o Eduardo foi num final de semana, onde houve uma reunião no Mossulo, né? Eu até achei muito engraçado, porque uma reunião no Mossulo é sempre mais prazerosa, né? E eu pedi então, óbvio, para o Eduardo vir me pegar, porque o carro não ficava comigo, né? Vir me pegar e me levar até onde se pegava o barco. E depois marquei com ele: olha, você depois, às tantas horas, vem me pegar de volta. E na volta, até lá, foi tudo normal. Na volta, eu marquei com ele por volta de umas 16 horas, o Eduardo veio me pegar e lá estava o Eduardo petrificado. Parecia uma múmia andando, olhando reto, aqueles olhos vermelhos. Eu falei: esse rapaz não está bem. Esse rapaz não está bem. Eu estava dando boleia a alguém. Foi uma verdadeira aventura. Eu cheguei em Luanda viva, porque no meio do caminho ele foi ultrapassando todos os carros, até que deu uma fechada num carro, bateu, chegou a bater no carro. Ele já tinha batido o carro no decorrer da semana, o carro estava amassado na lateral direita, o carro estava todo ferrado, português claro. Chegou a bater no carro, o carro começou a nos perseguir, ele com medo de parar, começou a andar a uma velocidade astronômica.
eu vendo que ele não estava bem, e depois eu senti cheiro de álcool, até que eu, assustada, porque eu estava vendo que estava sendo perseguida, né? A pessoa que estava comigo começou a gritar, era ver quem gritava mais dentro daquele carro. Até que eu bati no ombro dele e falei, para o carro. Uma, duas, três, na quarta eu dei um berro e falei, para o carro agora. Encosta o carro. Na hora em que ele encostou, eu falei, sai do carro. Ah, dona Filomena, sai do carro. Dei-lhe uns trocados para ele pegar o táxi e falei, deixa que eu dirijo o carro. E foi ali a primeira vez que eu peguei aquele carro caindo aos pedaços, porque o carro estava caindo aos pedaços, na mão do Eduardo. E peguei o carro e fui embora. Encostei aquele carro aonde eu estava morando e no dia seguinte eu fui entregar o carro para o ministro com toda, né, um planeamento de tudo o que tinha acontecido, onde ele chamou o Eduardo. O coitado do Eduardo levou uma dura, mas uma dura, chorou muito porque o ministro, obviamente, deu carta de despedimento ao Eduardo e o Eduardo não queria perder o emprego. Então eu chamei o Eduardo e falei, Eduardo, quantas foram as vezes que eu te perguntei o que é que tinha se passado e você só me dizia nada, nada, nada. E foi daí que o Eduardo se abriu. E o Eduardo, ao se abrir, me disse: aquele dia em que a mãe me perguntou da gasolina, né, e eu dei a desculpa, tinha gasolina atrás, sim, numa latinha. Eu falei, mas isso é perigoso andar com gasolina assim dentro do carro, mas porque o carro costuma ter falhas? Ele falou, não, é para eu cheirar, mãe. Eu levei um susto. Como assim para cheirar? Ele falou, é. Ele falou, o ordenado que eu ganho é pequeno, mas mesmo assim não dá para sustentar a família toda. E quando eu estou trabalhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, mesmo a mãe me pagando muitos dos almoços, porque eu pagava, quando eu saía para as minhas missões, eu pagava, eu sentava nos restaurantes e sentava com o Eduardo junto na minha mesa. Nunca deixei o Eduardo com fome. Nunca. E quantos foram os restaurantes em Luanda que, ao verem eu entrar com o Eduardo, olhavam torto como se quisessem pôr ele para fora? E tive discussão em muitos. Um deles foi no Rialta, acho que é Rialta que chama, ali na ilha, que quis botar o Eduardo para fora. Mas ele me disse, então, as dificuldades que ele tinha na casa dele. Por quê? Porque é a velha história da família, que tem muitos filhos, e um ordenado, dependendo se os outros estão desempregados, um ordenado só não dá para tudo, para todo mundo. Então, o que é que ele fazia na época em que estava com fome? Na época em que estava. Porque eu dava-lhe um alimento. E aquele alimento tinha que servir de café da manhã, de almoço e de jantar. E no resto do dia ele tinha fome. E ele me disse então que esse era um dos meios que os angolanos usavam para quebrar a fome. É que nem droga. E que deixava ele num estágio de lazer, e que ele não sentia fome. Eu falei, como assim? Então tu pões a minha vida em risco, tu pões a vida de um bando de gente que entra neste carro em risco por conta dessa porcaria dessa gasolina? E ele falou, mãe, como eu, são milhões de angolanos. Eu falei, tu já pensaste que, além de pôr a minha vida em risco, tu estás pondo a tua vida em risco? E ele respondeu de novo, são milhões de angolanos. Portanto, este é um resumo que já demorou bastante. Eu vou ler a notícia agora que eu vi do atual ministro, né? Atual ministro, senhor Eugênio Laborinho, onde diz que jovens são causadores de acidentes rodoviários no país. Aparece a foto do ministro. O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, afirmou ontem, quarta-feira, dia 7, portanto, faz 2 dias, em Luanda, que os jovens são os que mais estão ligados a acidentes rodoviários nas estradas do país, que resultam num elevado número de vítimas mortais. Isto deve ter a ver com um acidente que eu questionei na minha página da esquerda, onde eu vi muita gente morta, cenas horrorosas que não dá para mostrar no canal, que obviamente serei cortada, olha lá, se não bloqueada se eu mostrar estas cenas, mas que estão rodando essas cenas, está quase viral, né? Um acidente horroroso. O ministro afirmou também o uso de álcool e drogas empurra os jovens para estes acidentes. Eugênio Laborinho considera que a sinistralidade rodoviária
é atualmente um dos principais problemas de segurança pública e realça que se assiste a um problema na própria condução dos jovens e que há um déficit na formação. Concordo com o senhor, ministro. Eu concordo com o senhor. Chego lá. Em Angola, as estatísticas apontam para os jovens dos 18 aos 47 anos, sendo 60% sexo masculino e 40% sexo feminino, como os que mais estão ligados aos acidentes rodoviários, registrando um número elevado de vítimas mortais e feridos graves. Salientou o ministro esta quarta-feira na abertura do Fórum sobre a Sinistralidade Rodoviária. Os custos econômicos e sociais dos acidentes rodoviários, continuou o ministro do Interior, têm custos patrimoniais e morais. Pura verdade, ministro. Principalmente morais, não é verdade? Esse patrimônio é relativo, já que você roubou um tanto à nação, não é? Entretanto, Eugênio Laborinho realçou ser preciso não ignorar que a entrega excessiva aos impulsos do momento, como o consumo de álcool, de drogas ou uma simples distração, podem facilmente pôr fim a uma ou mais vidas. Também é verdade, senhor ministro. É verdade, o senhor tem razão. É muito, muito verdade. E que os jovens são tendencialmente os mais influenciados. Verdade, senhor ministro, verdade. Só uma alteração de hábitos e alterações das mentalidades dos jovens pode contribuir significativamente e de modo eficaz para a redução da sinistralidade rodoviária, que ceifa milhões de vidas. Verdade, senhor ministro, verdade. Ou uma simples distração pode facilmente acabar com uma ou mais vidas que os jovens tendem a ser os mais influenciados. Só uma mudança nos hábitos e na mentalidade dos jovens pode contribuir de forma significativa e eficaz para a redução dos acidentes rodoviários. Acho que está repetindo. O ministro do Interior informou que a nova estratégia de segurança vai focar-se em matérias que visam contrariar estas tendências negativas. Refira-se que o país registrou ainda na semana passada, ainda que reduzida, 251 acidentes rodoviários, que causaram a morte de 51 pessoas e feridos 279 cidadãos. Dos 251 acidentes registrados na semana passada em todo o país, 54 foram devido à condução e efeito do álcool. E aí entra a minha pergunta. Por que será, senhor ministro Laborinho? Por que será? Eu entrei com uma história, a história de Eduardo, onde o próprio Eduardo, quando questionado tanto pelo seu colega, que eu não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecer, mas para mim foi o maior ministro que Angola já teve, e na sua pasta então nem se fala, porque fez um grande trabalho, tanto é que quando começou a querer fazer o maior trabalho, que foi uma limpa, uma CPI, o mataram. Não é verdade, ministro Laborinho? Não é o seu caso. O senhor não está fazendo essa limpa? O senhor só faz limpa na hora em que lhe interessa e no assunto que lhe interessa. Agora, por que será, senhor ministro, por que será que os jovens em Angola, principalmente os jovens, o senhor fala muito bem, os jovens e vai até uma faixa etária, mas por que será que os jovens bebem? O seu presidente, porque não é meu presidente, João Lourenço, seu colega, diz que Angola é um paraíso. Ele teve a coragem de dizer que Angola é um paraíso. Então, se nesse paraíso, que para mim não é de Alice, fosse tudo isso, os jovens precisariam beber tanto. Eu contei a história de Eduardo, que foi meu motorista. Eu usei, durante um tempo, o carro do ministro Oswaldo Serra Van Donen, que foi ministro do Interior, o maior ministro que Angola teve. E ele destruiu o carro. Sabe por quê? Porque cheirava gasolina. Porque ele não tinha dinheiro nem para comprar uma garrafinha de álcool, nem uma cuca. Gasolina saía mais barato porque ele ia ao posto e roubava a gasolina. Enquanto o cara lá, o que enche a bomba, esqueci o nome, estava virando as costas. Ele roubava saquinho de gasolina, ou então punha numa latinha.
Agora, por que será que os jovens bebem? Uma latinha de cuca? Ou, de repente, quando lhes dão, porque também tem muita gente que recebe de presente, faz encher o bucho, senhor ministro, e faz esquecer as mágoas da vida. Óbvio que o senhor tem razão, que uma pessoa alcoolizada e dirigindo, pode acontecer tudo isso, como o senhor está dizendo aqui, o número de acidentes, 251 acidentes registrados. Ok. Agora, o senhor já parou para pensar que se houvesse do seu departamento, da sua pasta, do senhor como ministro, um serviço eficiente da sua polícia, junto, se o senhor como ministro, nessa pasta, junto com seus colegas, como é o caso da Silvia Lutucuta, com quem eu estou brigando feio, que é a área da saúde, e todos os outros ministros, no Conselho de Ministros, fizessem uma reunião e pensassem, junto com esse presidente, que se diz presidente, que o povo tem fome, que o povo precisa de uma infraestrutura melhor, talvez o povo não bebesse? Talvez o povo passasse a não ser tão cachaceiro, porque mal ou bem a bebida ludibria a mente, engana o estômago. O senhor já parou para pensar nisso? Não. O senhor nunca tomou um porre? Já. Tenho certeza que já. O senhor tem cara. Quem é que não tomou um porre? E qual é a sensação de quando a gente bebe, quando a gente toma aquele pilequinho? Não é de que fica tudo numa nice, fica tudo fixe, tudo legal. Fica, não fica? É essa a sensação. E foi isso que me foi dito por Eduardo. A gente esquece a fome. Se nós hoje temos milhões de pessoas em Angola com fome, se nós hoje temos milhares de pessoas morrendo, porque nenhum ministério está dando assistência, o senhor está querendo dar um baile, uma lição de moral. Ó, no balanço de 2021 foram registrados, foram, ainda, não sei quem escreveu esta matéria, mas está mal escrita, mas foram registrados 12.226 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 2.648 mortos e 12.992 feridos. Mesmo, caro ministro, que seja por motivo de motoristas que estejam alcoolizados, algum dia a polícia, no qual o senhor tem essa pasta e comanda uma polícia esta que está fazendo um trabalho péssimo, péssimo em Angola. Algum dia houve por parte da polícia, do exército, das forças armadas, seja o que for, um trabalho em cima deste povo, de reunir estes cidadãos, que no fundo são cidadãos angolanos, e de tentar mostrar para eles que o álcool não é o melhor caminho, a cadeia não é o melhor caminho. E quando eu digo a cadeia, não é porque ele matou, não chegamos a esse ponto, eu estou falando de instruí-los. Porque o que eu escutei como humanitária e o que eu escutei naquela época e daquela época em diante é que o álcool que eles tomam não é porque eles queiram ficar bêbados, nem se tornar viciados, nem se tornar alcoólatras. É para encher a barriga daquilo que eles não têm como comida. Mas você, na sua pasta como ministro, está preocupado em dar resultados ao presidente, aquilo que eu chamo de cara de pamonha, né? Ah, eu tenho pasta de ministro, na minha pasta de ministro, eu tenho que dar resultados daquilo que está acontecendo nas rodovias do país. E está aqui, realmente, 2.648 mortos, não sei quantos mil feridos. Sim, senhora. Agora, e quem instrui o povo? Quem dá de comer ao povo para eles não beberem? Eu também quase morri. E o que eu fiz? Para, fora, está aqui o dinheiro do táxi, vai de táxi para tu também não morrer. E aquele menino, que poderia ter sido despedido pelo ministro Oswaldo Serra Vandonen, não foi despedido, foi reabilitado, coisa que em Angola vocês não devem nem saber o que é. Mas ele foi.
Porque ainda existem pessoas em Angola, e por sinal não era nem angolano, era brasileiro, que o ajudaram na reabilitação. Porque eu vi esse menino depois e eu pensei, analisei e falei, não és o mesmo. E ele falou, graças a Deus, a senhora me ajudou nisso. Mas não fui só eu que ajudei, foi o ministro Oswaldo. Porque após aquela bronca, após aquela ameaça onde ele iria ser despedido, eu voltei ao ministro Oswaldo, expliquei a situação da conversa que tinha tido com o Eduardo e disse: o senhor não o despeça, por favor, o senhor lhe deu uma chance. Porque aquela gasolina que ele cheira era para matar a fome. E depois de ter explicado tudo, o ministro Oswaldo chamou ele de novo ao gabinete, deu-lhe mais uma dura e disse: eu vou te dar uma chance, mas tu vais ter que andar na linha. E a chance que ele deu, ele aproveitou com unhas e dentes. Será que essa chance está sendo dada ao povo angolano? Luanda lidera o ranking da sinistralidade com 23,6% dos desastres do país, número realmente preocupante. É isso aí, senhor ministro. Portanto, o conselho que eu gostaria de dar, eu ouvi muito, mas muito mesmo, de muitos angolanos como o Eduardo, porque depois do Eduardo eu tive um outro rapaz, e que fazia a mesma coisa. Aí eu brinquei com o outro rapaz e falei: escuta, é praga na minha vida, o que que é? E quando ele disse, só que o outro rapaz era bem mais magrinho do que o Eduardo. E quando eu ouvi, eu tenho fome, madrinha. Eu falei, dois não, dois é demais para minha cabeça. Portanto, quando eu ouvi aquilo, eu nem perdi tempo, eu nem perdi tempo. Como eu já tinha dirigido algumas vezes, eu voltei até o ministério, falei com o ministro e falei, temos um segundo caso. Aí a resposta que o ministro deu foi, epa, isso aqui é uma pandemia. Eu falei, não é o Eduardo e não é este menino. Isto aqui é meio que geral no povo de Angola. Portanto, o problema está numa coisa chamada fome. O povo angolano, ou a camada mais pobre de Angola, está passando por vários tipos de problemas, mas um deles, ou se não o principal deles, é algo chamado fome. Mas eles precisam trabalhar. A primeira oportunidade que lhes dão, eles pegam com garra. Não importa se o salário é pequeno, eles pegam. Eles têm que ajudar a família deles. E diante daquele episódio que eu tive, que foi o Eduardo, onde ele falou: o salário que eu recebo é pouco para ajudar toda a família, quando eu venho trabalhar com a senhora, ele se salvaguardava no alimento que eu lhe dava. Aquilo doeu minha alma. Porque o salário dele, tá? E ele trabalhou comigo pouco tempo. E porque ele me disse, além de tudo, que quando ele trabalhava com outras pessoas, não era todo mundo que lhe dava um prato de comida. Muitas eram as pessoas que iam almoçar, ele largava no restaurante e diziam para ele: espera aí, fica aí no carro, daqui a pouco eu volto. E deixavam ele sem comida. Portanto, o lado desumano do ser humano é fantasticamente grande também em Angola. Eu nunca seria capaz de fazer isso com alguém. E os meus almoços não eram pagos pelo ministro, eram pagos do meu bolso. Quando foi o segundo rapaz, eu falei de novo com o ministro. Falei, ministro, tem que se fazer alguma coisa. Portanto, esses meninos eu incluía no meu projeto, nos projetos que eu ia fazendo, para ajudar. Portanto, eu deixo a pergunta para o senhor Laborinho. E houve até um desastre que eu questionei na minha página da esquerda, violento, na Avenida Deolindo Rodrigues, né? Onde apareceram muitas pessoas mortas e de uma forma horrorosa, horrorosa, não dá realmente para descrever nem para mostrar isto aqui, não tem como. Não se sabe se o motorista estaria bêbado, mas também é muito fácil falar, o motorista estava bêbado. O governo, para criticar e para ir em cima do povo, vai com força total. Agora, eu pergunto ao Ministério do Interior, que hoje com certeza não é de um Oswaldo Serra Vandonen,
é de um laborinho. E nós temos muitas críticas em cima de todos vocês hoje do governo. O que é que vocês estão fazendo para instruir melhor os motoristas de Angola? O que é que vocês estão fazendo para ajudar as pessoas que têm carteira e, como o senhor diz, não têm uma boa formação? Então, se não tem uma boa formação, qual é o critério que o Ministério do Interior está usando, tanto com as autoescolas, né, como o próprio Ministério está colaborando, ou qual é a parceria que vocês estão dando, tanto com autoescolas, ou o próprio Ministério está fazendo para colaborar com estas pessoas? Porque não vem o senhor a mim me dizer, e aí é a humanitária que está falando, que o senhor não está ciente que as pessoas bebem porque as pessoas têm fome. Que todo mundo em Angola é alcoólatra. O senhor é um ministro. Por mais que eu possa dizer o senhor, para mim, não é talvez competente, nem tem a categoria de chegar aos pés de Oswaldo Serra Van Nunen. Mas o senhor tem o mínimo de discernimento mental para saber que toda a classe motorista e todas as pessoas que, de um modo geral, estão desfilando, andando, circulando nas estradas de Angola e que, percentualmente, estão bebendo, não fazem porque são alcoólatras. Fica a grande pergunta para o senhor Laborinha. O que é que o vosso ministério, porque hoje é o vosso ministério, um dia, no passado, foi o grande ministério de Oswaldo Serra Van Nunen, que sempre, para sempre, deixará saudades a todos nós. Hoje é o vosso ministério. O que é que vocês, que hoje estão soltando matérias e criticando o povo de Angola, porque acidentes acontecem em qualquer parte do mundo, mas o que é que vocês estão fazendo, tá? Em parceria com as autoescolas, ou de certa forma o próprio Ministério está fazendo, junto com a polícia que anda nas ruas dando cacetada em jornalista e por aí vai, porque assunto não nos falta, o que é que estão fazendo para a melhoria destes condutores? A melhoria que eu digo não é bater, ministro, não é dar paulada, é educando, é dialogando, é mostrando para um motorista, com amor, que beber não é o melhor caminho. E se a pessoa tem fome, qual é a aposta que o Ministério do Interior faz para, se for o caso, ajudar? E não depender também do Ministério da Saúde, do Ministério da Reinserção Social, para apostar nos motoristas de Angola, porque são eles que rodam pelo país para levar as nossas mercadorias. Qual é a aposta que o senhor está fazendo nos motoristas do nosso país? Era isto que eu queria dizer para o senhor. O meu e-mail, se o senhor quiser me responder, é filomena.carreira@yahoo.com. Será um prazer ouvir a sua resposta. Um beijo grande a todos e aos motoristas do meu país. Eu só digo uma coisa, realmente não vale a pena beber. Eu sei que eu seria mais uma, como o próprio Laborinho, para dizer, pá, estás falando à toa. Não, não estou falando à toa. Eu fui uma que tive com o Eduardo a experiência. Mas eu falo pela vossa vida. Eu sei que está difícil hoje a gente se alimentar em Angola. Eu sei que está difícil hoje muita coisa em Angola. E acreditem, eu sei, porque eu falo com Angola todo santo dia, porque eu ajudo pessoas em Angola. Mas tentem, de alguma forma, lutar pelo alimento, não pela bebida. Porque é a vossa vida que está indo embora também, se um acidente acontecer. Zelem por vocês. Esse é o principal recado que eu deixo para os meninos que sobem num carro, num caminhão e que vão pelas estradas de Angola levando as mercadorias para todos nós. Um beijo grande a todos, até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Até. Um beijo.